Capítulo 8. Foi preciso ver com os olhos do coração. Creio que desde o tempo em que eu trabalhei na marcenaria em Belo Horizonte, quando aqueles homens que se gabavam de sua masculinidade e poder de conquista desafiaram-me a conseguir uma namorada, sem que eu necessariamente quisesse isso, vi-me no dever de arrumar uma namorada. Mas logo percebi que isso não era tão fácil como eu imaginava, nem tão simples como eles falavam. A primeira dificuldade era com relação à minha aparência. Hoje todos me acham bonito, eu creio, mas naquele tempo eu era muito magro. Lembro-me de ter ido a um cinema e quando me vi de perfil em frente ao espelho que havia na parede, fiquei impressionado com minha magreza. Dinheiro eu também não tinha, seja para levar uma garota ao cinema ou pagar um lanche. Carro, nem pensar. Pela lista que já fiz, devo ter deixado claro o que eu entendia como essencial para conseguir uma namorada. E por acreditar muito na importância da aparência, foi que comecei a fazer musculação, para ver se conseguia colocar alguns músculos naqueles ossos. Economizava para poder comprar alguma roupa melhor e procurava tentar descobrir o que elas achavam realmente interessante em um garoto. Observe que até agora eu nem sequer citei aquele que eu confessava ser o Senhor da minha vida. De fato, minha confissão acerca de Cristo como meu Senhor não se aplicava a relações afetivas, pois eu achava que essas questões tinham a ver tão somente comigo e com a minha capacidade de conquistar uma garota. Se orava sobre isso, certamente era bem pouco. Achava que oração era algo a ser feito em prol de causas mais importantes, tais como missões, evangelismo, etc. Essa equivocada compreensão me custaria muito caro. Embora desde os 13 anos já desejasse ter uma namorada, só conseguiria isso aos 18 anos. Tudo o que aconteceu nesse período entre 13 e 18 foi mais imaginário do que qualquer outra coisa, pois eu pensava, arquitetava a abordagem, mas nunca concretizava nada. Para piorar as coisas, eu tinha amizade com rapazes que eram grandes conquistadores. Eles tinham uma namorada após a outra. Dessa forma, eu sempre estava acompanhado por casais de namorados, os quais, quando entravam em crise, pediam-me conselhos. Justo a mim, que até aquele momento não havia namorado. Eu só tive 3 namoradas em toda a minha vida, sendo que o primeiro namoro durou 2 meses apenas. O segundo, 2 anos, e o terceiro foi com Jane, com quem me casei. Muita calma na hora de falar sobre esse assunto, para ninguém ficar chateado. Meu primeiro namoro começou sem qualquer planejamento. Uma moça visitou a Igreja Batista Esmirna quando eu congregava lá e tinha 18 anos. Após o culto, o pessoal foi lanchar e pude conversar com ela. Continuamos a nos encontrar e numa dessas oportunidades surgiu um beijo. Após o tal beijo, nos despedimos e fiquei com uma inquietante pergunta. Afinal, nós teríamos começado a namorar? Nós nos beijamos, mas isso definia o início de um namoro? Eu já começava a me sentir envergonhado diante de Deus, pois vi que o provável início de namoro não tinha sido precedido em nada por oração ou alguma reflexão a respeito. O namoro acabou se confirmando. Eu me encontrava com ela nos finais de semana apenas, o que aconteceu por menos de 2 meses. No entanto, de súbito ela cessou de vir. Desapareceu por uns 2 ou 3 finais de semana, pois sempre era ela que vinha. Ficava na casa de parentes que congregavam na igreja e então nos encontrávamos. Minha mãe então já começou a fazer comentários pouco otimistas quanto ao meu relacionamento com a moça. Dizia que provavelmente ela já teria arrumado outro namorado e que por isso havia desaparecido. Era meu primeiro namoro e minha mãe já vinha com essas previsões pessimistas. Diante disso, em uma noite em que saí mais cedo da faculdade, ao chegar à parada de ônibus em que pegaria a condução para minha casa, resolvi fazer um teste. Se Deus quisesse que eu fosse à casa da namorada para verificar se minha mãe tinha razão no que dizia, o ônibus que ia para a cidade dela, o qual passava raramente, deveria passar antes do meu. Foi terminar a oração e o ônibus parou na minha frente e abriu a porta.
Fiquei preocupado com a resposta tão imediata. Entrei no ônibus e fui bastante temeroso com o que encontraria. Quando cheguei à casa da moça, ela não estava lá, mas seus parentes, um pouco sem graça, vieram me dizer à porta que ela havia voltado para o ex-namorado. Inclusive, naquela hora, estava na casa dele. Perguntei onde era a casa do rapaz e fui até lá. Estava incrédulo quanto ao que me disseram. Eu me achava muito interessante para ser trocado por um ex-namorado, que eu sabia era pelo menos 3 anos mais novo que eu. Eu tinha 18 anos, a mesma idade dela. Quando cheguei à casa do rapaz, perguntei por ela. O pai dele me recebeu dizendo que ela havia saído com o filho dele, mas que já estavam voltando. Perguntou-me então quem eu era e, com toda a simplicidade do mundo, respondi que até minutos antes eu era namorado da atual namorada do filho dele, mas que àquela altura achava que não era mais. Logo o casal chegou e eu quis ouvir da moça o que havia acontecido. Ela começou a chorar e apenas afirmou que havia voltado com o ex-namorado. Despedi-me dos dois dizendo sinceramente que desejava que Deus os abençoasse. Nessa época, nos 2 breves meses de relacionamento em que eu a encontrava, praticamente só nos finais de semana, eu vinha de uma recuperação da cirurgia que fiz na perna com paralisia infantil e por isso usava uma bengala como apoio. Justo quando deixei a bengala, isso tudo aconteceu. Eu estava feliz de que poderia andar com minha namorada já sem bengala, mas tudo terminou dessa forma. Voltei para casa naquela noite consciente de que eu havia colhido o que eu plantei ao iniciar o namoro de forma tão precipitada. Ao chegar em casa, contei à minha mãe tudo o que havia acontecido, reconhecendo que ela realmente tinha razão quanto às previsões catastróficas. Eu acreditava ter aprendido a lição quanto à importância de tudo fazer seguindo a direção de Deus, mas estava redondamente enganado. A filha do pastor, que se encontrava muito triste por também haver terminado um relacionamento recentemente, aliás, não lembro se ela terminou com o rapaz ou o contrário, mas recordo que resolvi bancar a posição de consolador. Isso fazia com que eu ficasse confuso quanto à situação. Será que a moça estava comigo porque começava a gostar de mim ou ficava comigo apenas para não pensar ou esquecer o namorado anterior? Esses ex-namorados eram um problema para mim. Com o tempo nos aproximaríamos cada vez mais até começar um namoro, mas como ela havia terminado um relacionamento há pouco tempo, preferia não começar outro tão rápido. Dessa forma, tínhamos um relacionamento extraoficial. Creio que esse termo serve bem para definir o que estava acontecendo. Manter um relacionamento extraoficial implica em ter que mentir muito, pois quem está em um relacionamento assim acha que ninguém está notando o óbvio, ou seja, que o casal está namorando. E eu mentia demais para não assumir a realidade. Isso me pesava na consciência, pois era o segundo namoro e eu começava da pior forma, mentindo. Imagine como era orar pelo nosso relacionamento. Como pedir a Deus que o abençoasse se eu sabia que estava desagradando a Ele com o que estava fazendo? Isso teve uma implicação terrível. Como eu sabia que a palavra de Deus desaprovava o que eu fazia, me afastei dela, pelo menos em tudo que se relacionava ao meu pecado. Orava pouco também, pois era impossível falar com Deus sem ter que encarar minha falta diante dele. Mas eu tinha esperança de que tudo iria se resolver. Essa esperança do pecador não arrependido nunca se concretiza. Muito pelo contrário. E é claro que não podia me aconselhar com o pastor, pois era o pai dela. Finalmente oficializamos o namoro. A igreja se dividiu quanto a ele. Minha mãe, para meu desespero, era contra. E as profecias do caos que ela fazia continuavam. Mas ela não se posicionou contrariamente, pois achava que eu é que devia chegar à conclusão quanto a prosseguir ou terminar o namoro. Éramos um casal muito diferente um do outro em diversos aspectos. Um servia ao propósito do outro de não estar só, mas não íamos muito além disso. Na minha insegurança, imaturidade e orgulho, fui pouco gentil. Tornei-me controlador e, como eu queria que ela fosse diferente do que era, decidi torná-la naquilo que considerava o ideal.
Assim a constrangia muitas coisas, tais como fazer cursos, mudar costumes, etc. Tenho vergonha de ter constrangido tanto essa moça. O tempo ia passando e ela se tornou um projeto pessoal. Queria torná-la uma princesa, conforme minha própria concepção. E isso atenderia ao meu egoísmo e ainda faria bem ao meu orgulho, pois eu poderia exibi-la como um troféu. Que horror! Tão determinado estava em meu plano que decidi me casar com ela, antes mesmo de perguntar se ela queria. Apesar de trabalhar como office boy, comecei a comprar eletrodomésticos para a nossa futura casa. Ela se deixou levar e até me acompanhava na compra deles. Adquiri uma máquina de lavar, fogão, freezer e geladeira. Na compra do último dos itens, ela não quis ir comigo. Já era um prenúncio do fim. Estávamos próximos de completar 2 anos de namoro e o número de pessoas simpáticas ao nosso relacionamento diminuía a cada dia. Praticamente me parecia que apenas ela e eu éramos a favor. Foi então que passei a ser o único a favor, pois ela decidiu que queria terminar o namoro. Na passagem de 1988 para 89, como pedido para o ano que se iniciava, disse a Deus que, em meio à confusão em que estava em meus relacionamentos e no ativismo que vivia na igreja, esperava que Ele me desse solução. A resposta veio rápido. No dia seguinte, a namorada me convida à casa dela e diz aquelas fatídicas palavras: "Eu não te amo mais." Fiquei arrasado, tanto investimento para nada. Que vergonha tenho de ter pensado assim. Fiquei tão abatido que, em um gesto de desespero, jejuei por 3 dias seguidos na esperança de que ela voltasse atrás, mas não voltou. Então resolvi dar a ela, mesmo que não tivesse pedido, 1 mês para pensar. Acho que ela não precisou pensar nem um dia, mas eu fiquei durante aquele mês lendo os Salmos, o livro de Jó e outros livros bíblicos e também textos. Contava os dias marcando em uma folhinha. Ao final de 1 mês encontrei-me com ela apenas para que, com toda a serenidade do mundo, ela repetisse o que havia dito antes. Ela não me amava mais. Diante disso, tive que aceitar, passado 1 mês, que realmente o namoro havia terminado. Era duro para mim chegar em casa e ver aqueles eletrodomésticos que eu havia comprado para o casamento. Apostando que em um futuro minha esposa não iria querer aqueles bens que comprei, pensando em me casar com outra pessoa, vendi tudo e investi em equipamentos de som para o grupo musical que havíamos criado, a Banda Nascente. Dei o fogão e o freezer para minha mãe. Já a máquina de lavar e a geladeira acabei vendendo, e com o dinheiro comprei mesa de som, caixas de som, etc. As dores emocionais podem ser uma oportunidade para aprendermos. Elas não ensinam por si só, mas podemos aproveitá-las no aprendizado da vida. Resolvi que não cometeria mais os mesmos erros. A oração precederia qualquer novo compromisso e a maior dependência seria de Deus e não da minha aparência ou capacidade de conquista. Resultado: 2 anos sozinho. Isso mesmo. A mudança no critério implicou em rejeitar muitas possibilidades, mesmo antes de considerar a menor chance de se concretizarem, em virtude do maior nível de exigência, principalmente comigo mesmo. Mas eu estava convicto de que era melhor assim. Se a Bíblia reprovava ou eu não percebia que Deus aprovava, eu não prosseguiria. As coisas foram ficando mais difíceis e a minha fé seria aprovada, pois enquanto eu aguardava por aquela que seria minha namorada, adoeci e fiquei cego. Para quem no passado confiava na aparência como um diferencial, um aspecto essencial para a conquista, como seria agora enfrentar a realidade de ser cego. E até aquele momento eu sabia que algumas moças tinham dificuldade em se imaginar namorando um rapaz que andava mancando, e que por essa dificuldade minha, algumas sequer cogitavam a possibilidade. Nesse sentido, não me afligia, pois entendia que se alguém me rejeitasse por eu mancar, melhor seria mesmo não namorar comigo. Eu sabia que o meu valor era grande diante de Deus, que me amou para eu ser diminuído por minhas mancadas, e também sabia que minhas piores mancadas não eram as que eu dava com minha perna esquerda. Deus também sabia disso. Agora,
No entanto, além de mancar, eu estava cego. A mudança na forma de pensar foi muito importante para minha saúde emocional, pois há muito eu havia abandonado a noção de que eram minhas capacidades que me levariam ao resultado que eu desejava. Eu prosseguia orando e confiando na orientação da palavra de Deus. Cria piamente que Deus seria aquele que conduziria todo o processo e que a falta da visão não seria empecilho sequer para a escolha. Sou muito grato a Deus por ter me ajudado a permanecer firme nessa convicção quanto ao senhorio dele em minha vida em toda a sua extensão, pois eu colheria os frutos disso. Apesar de minha fé em Deus e esperança, ficava às vezes imaginando como seria namorar uma moça sendo cego. Como convidá-la para ir ao cinema? Se eu a acompanhasse até a casa dela, me despediria, ela entraria em casa e eu ficaria na porta, mas por muito tempo, pois como sairia dali sozinho? Como olhar ou piscar para ela sem correr o risco de fazer isso para a pessoa errada? Parecia-me um pouco engraçado, ao mesmo tempo que frustrante. Pensava na real possibilidade de que a pessoa que se interessasse por mim fosse alguém acostumado a cuidar de pessoas doentes, talvez uma enfermeira ou médica. Não achava ser exagero, pois além de eu ser cego, também era alguém com paralisia infantil, com sequela na perna esquerda, ou seja, a perna esquerda é mais curta e por isso ando mancando. Às vezes também me pegava pensando em como seria a conversa de minha futura namorada com os pais dela, falando sobre o seu novo namorado. Seria mais ou menos assim: pai, meu novo namorado é aposentado. Como assim, filha? Ele é tão mais velho que você? Não, pai. Ele é aposentado por invalidez. É jovem. Ele então é uma pessoa muito doente? Não, pai. Ele só é cego e manca da perna esquerda, pois teve paralisia infantil. Mas ele trabalha com algo? Tem alguma renda além da aposentadoria? Sim, pai. Ele é cantor evangélico. Houve-se um silêncio então. Depois que o pai volta do desmaio que teve, acaba desabafando que não consegue entender como sonhou que a filha havia arrumado um namorado tão singular. Eu achava tudo isso engraçado, mas me aterrorizava um pouco essa dura realidade. Afinal, se eu, enxergando, não conseguir, no espaço de 2 anos, encontrar uma namorada, como seria agora? Eu não sabia, mas seria muito bom com a graça de Deus. Houve uma reunião na casa de uma jovem da igreja, meu amigo Edio e eu fomos. Lá, em um determinado momento, pediram a algumas pessoas que falassem sobre o que foi compartilhado naquela noite. Uma moça chamada Jane falou. Chamou minha atenção a beleza de sua voz e o fato de que não me lembrava de ninguém com esse nome na igreja. Edio me disse que Jane era membro da igreja, mas que era uma moça muito discreta, o que explicaria o fato de que eu não a conhecia. Eu não conhecia muita gente na igreja exatamente por causa do meu envolvimento com a música, ou seja, chegava bem antes do culto começar para montar a aparelhagem. Assim, não conversava com o povo antes do culto. Quando o culto terminava e o pessoal imediatamente saía para lanchar, eu ficava guardando a aparelhagem. Quando eu terminava de guardar tudo e saía da igreja, todos já haviam ido embora. O pessoal já havia convidado todas as moças da igreja para um lanche. Resultava que eu acabava indo para a casa do líder do grupo de louvor, que já era casado, e ali ficávamos conversando até bem tarde. De pensar que quando comecei a cantar na igreja com os meus 15 anos de idade, um jovem da minha igreja me disse que eu iria me dar muito bem com as meninas, pois elas gostam muito de quem canta. Ledo engano, eu nem as via, e não porque já estivesse cego. Naquela noite em que ouvi pela primeira vez a voz de Jane, Edio deu carona para ela na volta da reunião e pudemos conversar. Achei a moça muito interessante. Dias depois aconteceu um acampamento da mocidade. Eu fui e Jane também. Foi a chance de conversar mais com ela. A cada vez que conversávamos, ficava mais interessado. A voz era como de um anjo feminino, mesmo que não existam anjos femininos. Ela era muito doce no jeito de ser e muito feminina no modo de se expressar e agir. Encantadora para quem era cego,
e eu imaginava como seria para quem enxergasse. Já pensava como seria difícil competir com os demais rapazes que certamente perceberiam o que eu também já havia percebido. Jane tinha 23 anos de idade na época. De volta do acampamento, eu alimentava a viva esperança de conseguir continuar a conversa com ela, mas houve uma surpresa que quase atrapalhou tudo. Um dos pastores da igreja na época me procurou e disse que uma jovem loira de olhos azuis havia se apaixonado por mim no acampamento e me disse que ela queria conversar comigo. A jovem tinha exatos 14 anos. Acabei aceitando até para não deixar o pastor e a moça constrangidos e sem graça. Conversei com a moça que morava em outra cidade e que por isso me prometeu que escreveria cartas, bem como manteríamos contato por telefone. Isso aconteceu por algum tempo, mas nas conversas por telefone e nas cartas, cada vez mais não me parecia que ela estivesse realmente apaixonada por mim. As cartas chegavam em minha casa pelo correio e eu passava pelo constrangimento de ter que pedir ao Edio para lê-las para mim, pois eu mesmo não podia fazê-lo. Agora imagine meu amigo Edio lendo as cartas de amor que a moça enviava. Já para ligar para ela, como eu não tinha telefone naquela época, eu ia à casa de uma parente dela que me permitia ligar de lá. Imagino o que era. Após cada fim de ligação, ouvir o pessoal da casa perguntando como tinha sido o papo. A notícia da jovem loira de olhos azuis que estava apaixonada por mim logo se espalhou pela igreja. O pessoal já me cobrava fidelidade à jovem que morava em outra cidade. O problema é que isso atrapalhava a minha aproximação com a Jane. Eu temia que Jane, inclusive, se afastasse de mim pelo fato de eu ter um quase relacionamento. Que bom que isso não aconteceu. Houve um evento na igreja que durou alguns dias, talvez de quinta a domingo. No primeiro dia, a Jane sentou-se ao meu lado espontaneamente e eu tratei de não permitir que ela fosse embora. Conversamos sobre muita coisa e fiz uma aposta com ela que sabia que iria ganhar. Quem perdesse a aposta teria que trazer um pacotinho de bala Halls para o outro. Como eu esperava, ela perdeu a aposta e eu sabia que no dia seguinte ela iria me procurar para pagar a aposta e eu aproveitaria para segurá-la com o papo novamente. Ainda no primeiro dia do evento na igreja, vi que a luta seria humanamente difícil, pois um rapaz perguntou se ela queria carona para casa e me percebi completamente impotente para impedir que ela aceitasse. E assim, lá foi a Jane com aquele irmão tão gentil e solícito, apenas interessado em dar carona para uma irmã da igreja. Àquela altura eu já me questionava se haveria um amanhã com ela. O dia seguinte chegou. Ela, graças a Deus, me procurou para pagar a aposta e a conversa continuou. Creio que conversamos muitas horas durante aqueles dias, o bastante para ter certeza de que deveria buscar algo mais sério que uma amizade com ela. Após os cultos daquela programação, nós íamos a uma lanchonete chamada Filadélfia, no centro de Taguatinga, com jovens de várias igrejas que sempre se encontravam por lá. Juntando o evento e o tempo de Filadélfia, foi muito papo naqueles dias. Enquanto conversava com ela, falava também com Deus a respeito de nossas conversas. Percebia Deus aprovando tudo e prossegui na aproximação. Mas havia um probleminha. Para meu total desespero, Jane tinha um namorado. Mas como poderia ser isso se nunca o vi na igreja? Ela estava mais perto de terminar esse namoro do que continuar. Assim, encontrava o tal namorado de 2 em 2 semanas, ou até mais que isso. Por outro lado, havia um boato na igreja de que eu também estivesse namorando a moça dos olhos azuis. Tratei de dizer a Jane que não passava de um grande mal-entendido o meu quase relacionamento com a moça dos olhos azuis. Jane, por sua vez, me disse que não pretendia continuar o namoro dela com um rapaz desconhecido. Diante de tudo isso, faltava apenas algum de nós tomar a iniciativa de propor o início do namoro. Sou do tempo em que essa iniciativa era quase uma exclusividade masculina. Então a convidei à minha casa para uma conversa casual e falei que estava apaixonado por ela. Os segundos que se seguiram entre o que eu disse e o que ela diria foram quase uma eternidade. Graças a Deus, ela disse que estava sentindo o mesmo por mim. Mas e como ficaria a pseudo-namorada e o quase ex-namorado?
Combinamos que só começaríamos a namorar depois que eu conversasse com a moça e ela com o rapaz. Fizemos isso. Quanto a mim, a moça de olhos azuis veio de sua cidade me encontrar e quase me pediu desculpas, pois disse que tudo não passara de um impulso e de uma emoção passageira. Na realidade, ela não sabia como desfazer o mal-entendido, sem correr o risco de me chatear. Assim, ela terminou comigo sem termos começado. Jane, por sua vez, marcou um encontro com seu namorado da época e terminou com ele. Com o fim de todos esses embaraços, iniciamos o nosso namoro no dia... não lembro mais. Quando se tornou conhecida a história, a igreja pareceu entrar em crise a respeito do assunto. Estava praticamente dividida entre os que apoiavam e os que combatiam. Por incrível que pareça, eu não fiquei chateado com os que se opunham, pois sabia o motivo da oposição deles ao nosso namoro. Eles tinham receio quanto a como seria para Jane namorar um rapaz cego e com paralisia infantil em uma das pernas. Alguém que andava mancando e sendo guiado. Eles não estavam sendo dramáticos, mas sim sendo realistas quanto ao fato de que ninguém cria uma filha e a prepara para se casar com alguém nessas condições e com essas características. O medo estava em que ela, apesar de seu sentimento sincero, viesse depois a se desiludir completamente diante das dificuldades reais de um relacionamento assim. Em parte eu concordava com eles, pois, por amar Jane, gostaria que ela tivesse um marido forte, alto e saudável que a protegesse, ajudasse e tornasse sua vida melhor. Mas eu amava a Jane e tinha esperança de que Deus pudesse suprir minhas deficiências, de modo que, apesar delas, eu também pudesse protegê-la, ajudá-la e tornar sua vida melhor. O período do namoro seria o tempo necessário para ela e eu descobrirmos isso. Havia, no entanto, um detalhe muito importante quanto à minha deficiência visual, como citei no capítulo 6. Quando fiquei doente e passei a não enxergar, o médico me disse que a falta da visão seria temporária, e foi isso que eu disse a Jane. Eu voltaria a enxergar em breve, assim esperava. Certo dia, fui a uma consulta em que o médico que me atendia perguntou a mim o que provocou minha perda da visão. Respondi que havia sofrido atrofia do nervo óptico, mas que era algo passageiro. Ele então, com toda naturalidade, me falou que eu estava enganado. Disse que pessoas com o meu diagnóstico não tinham qualquer chance de voltar a enxergar de acordo com o conhecimento científico da época. Foi um choque para mim e voltei para casa pensando em como diria isso para Jane. Algumas pessoas já sabiam disso, mas o médico as fez assumir o compromisso de que não diriam a mim, pois ele tinha receio quanto à minha reação diante da trágica notícia. Certa noite, logo após esse episódio, Jane foi à minha casa e contei tudo a ela quanto a ter descoberto que não voltaria a enxergar. Disse a ela que entenderia se ela não quisesse mais continuar o namoro comigo. Deixei-a livre para desistir do relacionamento. Graças a Deus, ela me falou que não deixaria de namorar comigo por aquele motivo. Queria continuar. Nosso relacionamento se fortalecia a cada dia. Os pais de Jane foram um capítulo especial nesse processo todo. Pois se você só tem uma filha, jamais vai esperar que um dia ela comece um namoro com uma pessoa cega. Claro que isso é possível, mas muitíssimo improvável até pela quantidade de deficientes visuais que existem normalmente em uma cidade. A probabilidade é realmente pequena. Se o pessoal da igreja estava preocupado com Jane, seus pais ainda mais. Como entregar a filha aos cuidados de alguém que precisava de muitos cuidados? Ainda que uma pessoa cega possa e deva se empenhar por ter autonomia, há coisas que não se conseguem superar mesmo com todos os recursos tecnológicos existentes. Eu compreendi a preocupação deles e por isso incluía em minhas orações o pedido de que Deus falasse ao coração deles, bem como ao nosso, se realmente devíamos prosseguir nosso namoro. De certa forma, essa aparente confusão que a língua portuguesa produz com os possessivos acaba por refletir a realidade de que quando namoramos uma pessoa, namoramos a família dela também. Jane tem 3 irmãos e eles também demonstravam preocupação, mas apoiavam com simpatia.
O tempo foi passando, Jane e eu fazíamos mais coisas juntos a cada dia, na igreja e fora dela. E o povo continuava falando a favor e contra. Jane trabalhava em um banco cuja agência ficava perto de minha casa. Por esse motivo, deixava o carro dela estacionado na calçada em frente de onde eu morava. Isso era motivo para algumas pessoas acharem um verdadeiro absurdo que ela ficasse em minha casa o tempo todo, quando na verdade era o carro dela que ficava e não ela. E esse carro dela era uma parada. Ela e a mãe pagaram juntas um consórcio de um veículo 0 quilômetro. Quando o carro saiu, a mãe da Jane passou para ela o Monza que já possuía e ficou com o carro novo. O Monza, ainda naquela época, início da década de 90, era um carro de luxo, mas o da Jane era branco, 3 módulos, motor 1.6 e a álcool. Para ligar esse carro pela manhã era preciso muita fé. Jane tinha carteira de habilitação, mas havia decidido que só dirigiria se fosse no carro dela. E esse era o seu primeiro carro. Ela pegou esse Monza exatamente quando já estávamos namorando. Íamos para toda parte. Ela aprendendo a dirigir e eu ao seu lado, incentivando e brigando com ela para que enfrentasse os desafios de ser uma recém-motorista habilitada, tais como dirigir sob chuva forte, fora da cidade, em engarrafamentos, à noite, etc. Confesso que nunca vi Jane fazer nada de errado no trânsito. Uma das coisas que eu desejava fazer assim que me casasse com Jane era ficar livre daquele carro que, por ser usado, dava muito problema e Jane gastava quase todo o salário para consertar. Quando era usado pela mãe da Jane, que andava pouco, o carro não quebrava, mas com a gente indo para todo lado, visitando igrejas, cada parada era um concerto. Agora imaginem o que era para os pais da Jane, ver a filha sair com esse carro, acompanhada do namorado que teria dificuldade até para ajudá-la a trocar um pneu. Uma das coisas que eu priorizava no nosso tempo de namoro era descobrir se realmente tínhamos objetivos comuns quanto ao reino de Deus. Foi nessa época que dei meus primeiros passos no sentido de trabalhar com música. Assim, ela me acompanhou em todo o processo de gravação do primeiro disco, o LP Momentos e Canções. Estava comigo nas primeiras visitas às igrejas onde eu ia cantar, nos lançamentos, estúdio, gráfica e tudo mais. Na prática, estávamos tendo a oportunidade, ainda no período de namoro, de perceber se nós dois queríamos fazer exatamente aquilo para o resto de nossas vidas. E a descoberta não poderia ter sido melhor, pois percebi que fazíamos uma dupla quase perfeita, considerando nossas peculiaridades. Durante esse período de muitas composições, que depois estariam nos discos que gravei, fiz uma música especialmente para a Jane, enquanto ainda éramos apenas namorados. Ela se chama Linda. Cantei só para a Jane por muito tempo, mas aí mais tarde viria a gravá-la. No entanto, quando chegou o momento de decidir se colocava a música no CD ou não, tive receio, pois naquela época não era comum alguém incluir no repertório de um CD com músicas evangélicas alguma em que falasse não do seu amor a Deus, mas sim do amor pela namorada. Cheguei a trocar a palavra linda na letra por Jesus. Faça a troca você mesmo e verá que bastam pequenas adaptações para que encaixe direitinho. Mas ao cantar para Jesus essa música, percebi claramente que minha consciência me reprovava nisso, pois é evidente que ele sabia que não havia feito para ele, mas sim para Jane, querendo com isso agradá-la e dessa forma agradar a Deus também. Afinal, bem diz a palavra de Deus que os maridos devem amar as suas esposas. Eu queria me tornar marido dela e já estava cuidando de expressar meu amor em linguagem que ela pudesse entender bem. Por fim, a canção Linda iria fazer parte do repertório do CD Bálsamo, lançado em 1997.
Desde que você chegou, minha vida é mais vida, estrela que me conduziu ao amor. Você mudou o meu viver, o seu jeito de ser é cada vez mais meu, eu sou cada vez mais seu. Linda, o teu amor, só você é linda, me conquistou. Foi procurando amor e me encontrei em você. Estrela que me conduziu ao amor. Você mudou o meu viver, o seu jeito de ser é cada vez mais meu, eu sou cada vez mais seu. Só você é linda, me conquistou. Foi procurando amor que me encontrei em você. Linda, o teu amor, só você é linda, me conquistou. Foi procurando amor que me encontrei em você. Linda. Com tudo isso, chegamos juntos à decisão de que deveríamos nos preparar para nos casarmos. Mas antes do casamento tem o noivado. E para conseguir falar com o pai dela sobre isso, deu um trabalho enorme, pois toda data que eu marcava ele tinha compromisso. Decidimos então orar e jejuar por uma semana e meio período, pedindo a Deus que, se fosse da vontade dele, encaminhasse tudo e confirmasse nossa decisão, viabilizando nossa conversa com os pais dela. Finalmente chegou a noite tão esperada. Após o culto, fomos à casa dela e conversamos com o senhor Crispim e sua esposa, a dona Edith. Ele, para descontrair, disse que eu havia escolhido uma data e hora excelentes, pois naquele domingo ele tinha praticado seu esporte favorito, o futebol, e que seu time havia vencido. Ele descansou bem à tarde e o culto da noite foi uma bênção. Diante disso, estava pronto a me ouvir. Veja como uma vitória do time,
Um tempo de descanso em uma tarde de domingo e um culto bem realizado podem abençoar a vida de 2 jovens que desejam se casar. Quando a gente marca para conversar com o pai da moça, ele já sabe de cor e salteado o que vamos dizer. Assim, não tive muito receio quanto ao que ia falar. Contei do nosso namoro, que já durava 1 ano e 4 meses, e do nosso desejo de ficarmos noivos. Isso foi em setembro de 1992. Dona Edith me perguntou sobre quando estávamos pensando em nos casar, e eu respondi que seria algo somente para o outro ano. E foi, com a expressão "só no ano que vem", eu queria dar a entender que iria demorar muito ainda. Ela respirou mais aliviada. Na verdade, nos casamos no dia 9 de janeiro de 1993, ou seja, 3 meses depois. Sou muitíssimo grato a Deus pelos pais da Jane, que sempre irrestritamente nos apoiaram. Louvo a Deus pela confiança que tiveram em Deus para confiar a filha deles a mim, apesar de minhas deficiências. E eu cria que o Senhor era poderoso para supri-las. Nosso noivado aconteceu em um domingo após um belo almoço na casa da Jane e logo começamos a nos preparar para o casamento. Naquela época eu fazia um programa de rádio de segunda a sexta pela manhã na Rádio Redentor AM em Brasília, que tinha programação evangélica. Muita gente me conhecia por causa do programa e quando divulguei o meu casamento indicando local, data e hora, nem imaginava no que daria isso. E assim nos casamos no templo da primeira igreja presbiteriana de Taguatinga. Os pastores Adail Sandoval e Sabino Cordeiro Dourado realizaram a cerimônia. A igreja estava lotada e muitas pessoas em pé. Lembro de ter entrado com minha mãe e ficar lá na frente esperando a Jane. Quando o pai dela a trouxe e entregou-a a mim, ao pegar na mão dela tive mais uma vez a certeza da segurança que sentia quando estávamos juntos, pois dali para frente seguimos firmes na cerimônia e pela vida. Antes de estar com Jane, temia a todo momento pelos que me guiavam e orientavam. Com Jane, sou um pouco cego, mas sem ela, totalmente cego. Houve um fato curioso durante a cerimônia relatada a mim pelo amigo Laci Augusto. Muita gente que estava presente só me conhecia do rádio. Não sabia como era a minha fisionomia, mas sabia que eu era cego. Um dos meus padrinhos era o amigo Januário do Couto, que também é cego. Como é praxe, os padrinhos ou testemunhas entram primeiro que o noivo. E foi assim com Januário. Laci estava calmamente sentado em um dos bancos da igreja, aguardando o desenrolar da cerimônia, quando ouviu algumas moças conversando. "Olha lá, o noivo está entrando junto com os padrinhos." A vizinha de banco argumentou: "Mas aquele ali é o Walter Júnior?" A colega replicou: "É sim, pois ele é cego." Passado um tempo, eu entrei com minha mãe e as amigas confusas voltaram a conversar. "Mas e aquele ali? Quem é, se o noivo já entrou?" Em nosso casamento, cantei para Jane mais uma das músicas que fiz especialmente para ela e que faz parte do repertório do meu segundo LP, Canto Livre. Uma declaração de amor. São tão frágeis os meus versos para poder expressar sentimento mais que isso, compromisso de te amar. Realizado vejo o sonho, tanto tempo te esperei. Mesmo sem te conhecer, eu te amei, sei que ia te encontrar. Pra te dizer, te amo, seja eterno cada instante ao lado teu. Te quero, meu amor pertence tão somente ao Deus que me deu você. E a ti a
única mulher que amarei enquanto eu viver. São tão frágeis os meus versos para poder expressar sentimento mais que isso, compromisso de te amar. Realizado vejo o sonho, tanto tempo te esperei. Mesmo sem te conhecer, eu te amei, sei que ia te encontrar. Pra te dizer, te amo, seja eterno cada instante ao lado teu. Te quero, meu amor pertence tão somente ao Deus que me deu você. E a ti, a única mulher que amarei enquanto eu viver. Te amo, seja eterno cada instante ao lado teu. Te quero, meu amor pertence tão somente ao Deus que me deu você. E a ti, a única mulher que amarei enquanto eu viver. Que amarei enquanto eu viver. A festa aconteceu após o casamento no clube da empresa em que eu trabalhei no passado, Telestar. Ele ficava em outra parte do Distrito Federal, a uns 25 quilômetros da igreja onde a cerimônia foi realizada. Nós tínhamos receio de que as pessoas não fossem à grande festa que havíamos preparado com a ajuda do pai da noiva. No caminho para o clube, perguntei ao rapaz que dirigia o carro em que estávamos se ele achava que as pessoas pudessem desanimar a ir por causa da distância. Ele me respondeu que eu estava pensando daquela forma porque não podia haver a imensa fila de carros que estava atrás da gente. A festa foi linda e para que nosso casamento fosse a única programação absolutamente sem erros que já fizemos, contei com a preciosa ajuda do Marcelo Pimenta, que naquela época iniciava sua carreira como cerimonialista. Ele e sua irmã Vivian foram maravilhosos para nós. Nossa lua de mel foi em Caldas Novas, Goiás. E lá fomos nós, de Monza Branco, para um dos locais preferidos pelos recém-casados naquela época.